Descrição técnica do código de problema OBDI, temperatura do líquido de arrefecimento do radiador, correlação da temperatura do líquido de arrefecimento do motor. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDI. Isso pode incluir muitas montadoras, mas, curiosamente, esse DTC parece mais comum em veículos Chevrolet, Chevy e Volvo. Sempre que fui diagnosticado com um código P00B6, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais correlatos entre o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador e o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, ST, para garantir que o líquido de arrefecimento flua conforme planejado entre o radiador e as passagens de resfriamento do motor. A temperatura do líquido de refrigeração no radiador às vezes é monitorada em comparação com a temperatura do líquido de refrigeração no motor. O design do sensor ST geralmente consiste em um resistor térmico que é mergulhado em uma resina dura e selado em uma caixa de metal ou plástico. O latão é o mais popular desses materiais de habitação devido à sua durabilidade. Na maioria dos casos, o sensor ST é rosqueado para que possa ser parafusado em uma passagem do líquido de arrefecimento no coletor de admissão do motor, cabeça do cilindro ou bloco. O nível de resistência térmica no sensor ST diminui à medida que o líquido de arrefecimento aquece e flui através dele. Isso leva ao aumento da tensão do circuito do sensor ST no PCM. À medida que o motor esfria, a resistência do sensor aumenta e a tensão do circuito do sensor ST para o PCM é reduzida. Como resultado, o PCM reconhece essas flutuações de tensão como alterações na temperatura do líquido de arrefecimento do motor. A estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição estão entre as funções afetadas pela temperatura real do líquido de arrefecimento do motor e pelos dados de entrada do sensor ST. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador monitora a temperatura do líquido de refrigeração da mesma maneira que o sensor ST. É tipicamente inserido em um dos tanques do radiador, mas também pode ser instalado em um reservatório de líquido de refrigeração pressurizado. Se o PCM detectar sinais de tensão do sensor ST e do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador que diferem um do outro em mais do que o parâmetro máximo permitido, um código P00B6 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá ser acesa. Vários ciclos de acionamento com falha podem ser necessários para a iluminação MIL. Um exemplo de sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador. Qual é a gravidade deste DTC? Como a entrada do sensor ST é crítica para a estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição, as condições que contribuem para um código armazenado P00B6 devem ser tratadas com urgência. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P00B6 podem incluir exaustão excessivamente rica, problemas de dirigibilidade, baixa qualidade de inatividade, baixa eficiência de combustível seriamente diminuída. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do motor podem incluir sensor de ST com defeito, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador com defeito, nível insuficiente do líquido de arrefecimento, circuitos ou conectores em curto ou abertos, circuitos ou conectores em curto ou abertos, erro de programação PCM ou PCM incorreto. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P00B6? Deve-se fazer um esforço para garantir que o motor esteja cheio de líquido de arrefecimento e sem superaquecimento antes de tentar diagnosticar qualquer código relacionado ao sensor de ST armazenado. Antes de continuar, o motor deve estar cheio do líquido de arrefecimento adequado e não superaquecer sob nenhuma circunstância. Uma fonte de informações confiáveis sobre o veículo, um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital, DVOM, e um termômetro infravermelho com um ponteiro laser serão necessários para diagnosticar um código P00B6, uma inspeção visual da fiação e dos conectores e na fiação do sistema do sensor de temperatura do líquido refrigerante do radiador e do sensor de ST deve ser sua próxima etapa. Se o motor não estiver superaquecendo, prepare-se para recuperar todos os códigos armazenados e congelar os dados do quadro conectando o scanner à porta de diagnóstico do veículo. Depois que essas informações forem recuperadas, anote-as, pois podem ser úteis à medida que você
continua com o diagnóstico. Em seguida, limpe os códigos e teste o veículo para verificar se o código foi redefinido. A fonte de informações do veículo fornecerá diagramas de fiação, tabelas de pinos dos conectores, especificações de teste de componentes e visualizações de conectores. Essas coisas ajudarão você a testar circuitos e sensores individuais com o DVOM. Teste os circuitos individuais do sistema usando o DVOM somente depois que o PCM e todos os controladores relacionados foram desconectados. Isso ajudará a proteger contra danos ao controlador. As tabelas de pinos dos conectores e os diagramas de fiação são particularmente úteis para testar tensão, resistência ou continuidade de circuitos individuais, como testar o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador e o sensor ST. Localize os procedimentos, especificações corretos de teste, especificações e o diagrama de fiação na fonte de informações do veículo. Desconecte o sensor a ser testado. Coloque o DVOM na configuração de ONs. Use os cabos de teste do DVOM e seu componente e especificações de teste para testar cada sensor. Qualquer sensor que não esteja em conformidade com as especificações do fabricante deve ser considerado defeituoso, como verificar a voltagem de referência e o aterramento no sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador e no sensor ST, com a chave ligada e o motor desligado. KOO. Conecte o fio de teste positivo do DVOM ao pino de tensão de referência de cada conector do sensor. Teste um sensor por vez. Use o fio de teste negativo para testar o pino de aterramento do mesmo conector. Ao mesmo tempo, teste a tensão de referência, normalmente 5 volts, e um aterramento nos conectores individuais do sensor, como testar o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador e a tensão do sinal do sensor ST. Reconecte os sensores. Teste o circuito do sinal de cada sensor com o cabo de teste positivo do DVOM. O cabo de teste negativo deve ser conectado ao pino de aterramento do mesmo conector ou a um aterramento conhecido do motor. Bateria. Use o termômetro infravermelho para verificar a temperatura real do líquido de arrefecimento em cada dos sensores. Você pode usar a tabela de temperatura para a tensão encontrada na fonte de informações do veículo ou a exibição de dados no scanner para determinar se cada sensor está funcionando corretamente. Compare a tensão, temperatura reais com a tensão, temperatura desejada. Cada sensor deve refletir a temperatura real, temperatura ou tensão do líquido de refrigeração. Se um deles não aparecer, suspeite que esteja com defeito. Teste os circuitos de sinal individuais no conector PCM. Se os circuitos de sinal do sensor refletirem o grau correto de tensão no conector do sensor, isso pode ser feito usando o DVOM. Se o sinal do sensor detectado no conector do sensor não estiver presente no circuito correspondente do conector PCM, existe um circuito aberto entre o sensor em questão e o PCM, somente após esgotar todas as outras possibilidades, e se todos os sensores e circuitos de temperatura do líquido de arrefecimento do radiador e de temperatura do ST estiverem dentro das especificações, você poderá suspeitar de falha do PCM ou de um erro de programação do PCM. A localização de boletins de serviço técnico (TSB) aplicáveis à marca e modelo do veículo, sintomas e códigos armazenados pode ajudá-lo com seu diagnóstico.